Buenas, pessoas concurseiras estudiosas. Vai fazer uma prova da banca Fundatec. Pois é, o professor está trazendo aqui a resolução de questões de uma prova da banca Fundatec, nível médio. Pois é, são questões aí 2023, uma prova enviada por uma aluna aqui do nosso canal. E se tu vai fazer a prova se tu fez a prova da banca Fundatec, quiser mandar para o professor vai corrigir, vai colocar aqui no canal a correção. E ainda a pessoa concurseira tem mais uma coisa assim muito top, que o professor fez um curso de raciocínio lógico proposicional para a banca Fundatec, com um preço top de concurseiro, aquele concurseiro assim, ó, que precisa de um curso da banca Fundatec, precinho top, o professor fez e colocou aqui no canal. Aqui no canal não, aqui no vídeo tá a descrição aqui do curso, beleza? Tu pode adquirir com um precinho top. Banca Fundatec, vamos gabaritar as provas da banca Fundatec de raciocínio lógico matemático. Beleza? Partiu então resolver essas questões. Deus o livre, vamos lá! Buenas, pessoas concurseiras, então vamos lá resolvendo a nossa primeira questão do nosso vídeo de hoje. Banca Fundatec, certo supermercado tem 1.400 ovos de Páscoa em seu estoque. Desses, 10% são ovos de chocolate ao leite, 60% ovos de chocolate ao leite, 200 gramas, e aqueles ali são 500. 15% são chocolates a meio amargo e o restante são ovos de chocolate 70% cacau. Nessas condições, o número de ovos 70% cacau é de... Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que calcular as demais porcentagens, né? Porque a única porcentagem que não tem é o cacau 70%. Então, vamos lá, ó. Vamos começar ali, ó. Aqui, ó. 10% são chocolates 500 gramas. Então, aqui, ó. Chocolate 500 gramas são 10% de quem? De 1.400. E agora, como é que eu calculo essa porcentagem? Olha só, vamos aqui, ó. Vamos aqui, bombei aqui, olha só, presta atenção. 10% de 1.400, tá? Aqui, ó, vou relembrar vocês do macete. Como é que é o macete do cálculo de porcentagem? O porcento tu escreve sobre 100. Então, ó, 10 sobre 100. O porcento tu transforma no sobre 100. Preposição de para a matemática é multiplicação. Então, vezes 1.400, ok? Essa é o macete. E o macete... Por que que... Tá, calma. Respira. Não pira, professor. Agora, ó, o que a gente faz? A gente vai cortar os zeros, ó, do 1.400 com os zeros do 100. E aí ficou 10 vezes 14. 10 vezes 14, 140. Então, minha gente, agora o professor vai mostrar para vocês o macete do macete. Como é que é o macete do macete? Olha só, eu cortei os dois zeros do sobre 100 com os dois zeros do 1.400. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar a porcentagem com os dois zeros ali, ó. Esse é o macete do macete, ó. Tu não cortou aqui esses zeros, ó. Então, eu vou cortar o porcento com os dois zeros lá. E aí, vai ficar, ó, 10 vezes 14, que vai dar 140. Ó, então, agora nós vamos resolver essa questão de porcentagem de que forma? Usando o macete do macete. Olha só, bombei aqui. Se liga aqui, tchau. Ó, 60% são ovos de chocolate 200 gramas. Ok, não sei se eu falei 200, mas é 200 gramas, né? Então, são 60%, ó. 60% de quanto? De 1.400. E aí, o que eu faço? Corta, ó, o porcento com os dois zeros. E aí, multiplica. 14 vezes 60. O zerinho do 60, eu coloco K, ó, no resultado. E aí, faço 6 vezes 4, 24. Vai 2.
6 vezes 1, 6 mais 2, 8, 840. Então, são 840 ovos de chocolate, 200 gramas. 15% são ovos de chocolate meio amargo. Então, aqui, ó. Chocolate meio amargo. São 15% de 1.400. E agora, professor? Agora nós vamos cortar, ó, o porcento com os dois zeros. E aí, olha só, minha gente, ficou 14 vezes 15. Quanto que é 14 vezes 5, ó? 14 vezes 15, não é 14 vezes 5. Olha só, que vou usar o meu rascunho, ó. 14 vezes 15, ou 15 vezes 14, tanto faz, né? Eu multiplico, olha só, ao invés de tu fazer aquela continha 14 vezes 15 aqui, tá? Eu vou ensinar aqui, ó, na linha, ó. Multiplica o de fora pelo de fora. 4 vezes 5, 20. Reserva o 2. E aí aqui, ó, o de fora pelo de fora, o de dentro pelo de dentro. Aqui não é o de fora pelo... 4 vezes 5 é o último algarismo pelo último algarismo. 4 vezes 5, 20. O 0 vai aqui, o 2 eu reservo. Agora aqui, ó, eu faço, ó, o de fora vezes o de fora, o de dentro vezes o de dentro. E somo tudo com aquele 2, ó. 1 vezes 5, 5. 4 vezes 1, 4. E aí eu vou somar, ó. 5 mais 2 dá 7, mais 4 dá 11. Coloco o 1 do 11 aqui, ó, e esse 1 eu reservo. E agora eu multiplico o primeiro pelo primeiro. 1 vezes 1 dá 1, mais aquele 1 dá 2, 210. É muito mais simples do que fazer. Isso aqui, ó, pessoal, é uma questão de treino. Treina que tu vai aprender rapidão. Então, isso daqui, ó, vai dar, ó, 15 vezes 14 vai dar 210. E aí pergunta quantos são chocolates 70%. Então, chocolate 70%. Quantos são? Então, primeira coisa, tu vai somar tudo isso daqui, ó. 0 mais 0 dá 0. Aqui dá 8, 9. Aqui dá 10, 11. Então, 1.190 são os outros chocolates. Para eu saber quantos são os chocolates 70%, eu vou pegar 1.400 menos 1.190, ok? 0 menos 0 dá 0. Tananã. 0 menos 9 não dá, peço emprestado, fica 10, aqui fica 3. 10 menos 9 dá 1. 3 menos 1 dá 2. E 1 menos 1 dá 0. Portanto, os chocolates, olha, eu vou escrever chocolate 70%, são quantos? 210. 210 é a alternativa C de Canadá, da prova da banca Fundatec. Gente, se tu nada, vou falar no início da próxima questão. Vamos lá para a próxima questão. A segunda questão do nosso vídeo. Gente, se tu ainda não é inscrito no canal, te inscreve aqui no canal. Tua inscrição é muito importante. Deixa o teu like, o teu joinha aqui, ó, curtindo o nosso vídeo. Quer mandar uma prova para o professor resolver? Manda lá no e-mail do professor. Professor Iago, não, professor nada. É iagoportela@yahoo.com.br. Manda lá a prova, teu concurso. Fiz uma prova da Banca Fundatec, professor, corrige aí no canal. Manda que o professor vai corrigir. Beleza? E não te esquece que tem um curso de raciocínio lógico top para te comprar com um precinho, concurseiramente falando. A questão de número 37 desta prova. Segunda questão aqui do vídeo, ó. Alfredo e seu sócio, nos intervalos, costumam fazer lanche em uma padaria próxima ao trabalho. Alfredo sempre come 2 pães de queijo e toma um café. Pedro come 3 pães de queijo e toma 2 cafés. Cada um paga a sua despesa. Alfredo paga R$ 13,80 e Pedro paga R$ 24,10. Na última padaria resolveram comprar 40 pães de queijo e uma jarra térmica que comporta 25 cafés para distribuir aos funcionários da empresa. O valor total pago pelo lanche coletivo foi de... Gente, até me deu fome agora.
Então, seguinte, ó, vamos lá, vamos aos dados do problema. O Alfredo, ó, olha só, vamos aqui, ó, Alfredo. O Alfredo compra todos os dias, né? No intervalo lá da padaria, né? No intervalo do trabalho, ele costuma comprar 2 pães de queijo e um café. Então, 2 pães de queijo mais um café. E ele paga, ó, R$ 13,80. Vou colocar o zerinho ali, não precisava. O Pedro, o Pepe, né? O Pedro aqui, o Pedro Pedigru. O Pedro costuma tomar, ó, 3 pães de queijo. Então, 3 pães de queijo e 2 cafés. Mais 2 cafés. E ele paga quanto? Ele paga, ó, R$ 24,10. Então, para a gente descobrir quanto que eles gastaram com o lanche coletivo, a gente tem que descobrir aqui, ó, quanto que custa o pão de queijo e quanto que custa o café. Tá, professor, mas qual é o conteúdo que está sendo cobrado nesta questão? Aí é que tá, minha gente. Olha só a dica. Nós temos aqui, ó, 2 valores desconhecidos e 2 totais. Quando a gente tem 2 valores desconhecidos e 2 totais, nós formamos 2 equações. Uma equação com a primeira informação e uma equação com a segunda. Ó, temos 2 valores desconhecidos, 2 totais. Qual é o conteúdo? Sistema de equações. Quando nós temos 2 valores desconhecidos e 2 totais, ó, quanto custa o café e o queijo, né? E os 2 totais aqui, ó. Tá? Nós temos uma questão de sistema de equações. Como que a gente resolve questão de sistema de equações? Somando. Tu vai somar as 2 equações, ó. 2p mais 3p dá 5p. C mais 2c dá 3c. Só que nessa soma, uma das letras tem que cancelar, tem que ser da zero a soma. Bah, mas nenhuma dá zero. E agora, professor? Agora a gente vai dar um jeito de multiplicar alguma coisa aqui para dar zero. Observa o seguinte, ó. Gosto muito de café, mas vou cancelar o café. O coeficiente do café na segunda equação é 2, na primeira é 1. Então, eu vou multiplicar toda, isso é muito importante, toda a primeira equação por menos 2. Que é o oposto do coeficiente na segunda equação. E aí vai ficar, olha só, 2 vezes menos 2 fica menos 4. Menos 4, o quê? P. 1 vezes menos 2, menos 2, o quê? C. Igual 13,80 vezes menos 2 vai dar quanto? Fez a tua conta aí, vai dar menos, você vai colar ali, ó, 27,60. Haha, o professor fez a colinha aqui, pode, né, fazer o quê? Vamos agilizar a coisa. E aí, a segunda equação, não fiz nada, professor. A segunda equação tu copia, ó, 3p mais 2c igual a 24,10. E agora, José? Agora, tu soma. Aham, que nem o carinha aquele lá do Rio de Janeiro. Perceba que se tu somar aqui, ó, menos 4p mais 3p dá menos p. Menos 2c mais 2c vai dar 0c. Vai cancelar o c, ó. Olha só. Igual a menos 27,6 mais 24,10 vai dar 0. Então, são 2 valores, um negativo e outro positivo, de sinais diferentes. Vou diminuir. Então, vamos lá, vamos fazer menos, né? 6 menos 1 dá 5. 7 menos 4, 13. E 2 menos 2 dá 0. Só que vai dar negativo. Tem como... E aí? Deu menos P igual a menos 3,5. O que a gente vai fazer? Vai multiplicar por menos 1. Quando multiplicar P por menos 1, vai ficar positivo. 3,5 vezes menos 1, positivo. Então, o pão de queijo custa quanto? R$ 3,50.
E agora, professor, agora eu vou substituir numa das equações para calcular o valor do café. Então, vamos ali, ó. 2 vezes o P. Quanto que é o P? O P, nesse caso, é o pão de queijo, 13,50. Então, ó, 3,5. Vou colocar o 3,5, tá? Mais o C é igual a quanto? 13,80. 2 vezes 3,5 dá 7. Mais o C é igual a 13,80. Se eu estou somando o 7 no primeiro membro, então eu vou diminuir 7 nos dois membros. Gente, eu não gosto daquela história de passar para o outro lado, porque geralmente, ó, aqui, ó, o que acontece, ó? Quando tu soma menos 7 dos dois lados, tá? Tu sabe que o sinal é o mesmo. Tem que ser menos 7, menos 7. O que acontece muitas vezes? Quando o aluno passa para o outro lado diminuindo, tá? Às vezes o aluno esquece de trocar o sinal. E aí dá erro. Então, desse jeito não dá muito erro, tá? 7 menos 7 dá 0. C mais nada dá C. 13,80 menos 7, ó. Aqui, ó. 0,00, dá 0, 8, 13 menos 7, 4. Então, R$4,80. Quero saber onde é que é essa padaria aqui, ó. Porque R$13,50 o pão de queijo e R$4,80 o café tá muito barato. E agora? Agora nós vamos fazer as contas, porque eles fizeram uma compra, né? Qual é a compra que eles fizeram? Ó? 40 pães de queijo, mais 25 cafés. Tá? Vou fazer de outra cor, vou fazer com outro verde, para não ficar muito igual. Ó, 40 pães de queijo, mais 25 cafés. Então, aqui vai ficar, ó, 40 vezes o pão de queijo, 13,50. Mais, ó, 25 vezes café, 4,80, 4,8. Vou colocar 4,8, tá? Então, isso daqui vai dar 40 vezes 3,5 dá quanto? 140. Ok? Mais 25 vezes 4,8 dá 170. 140 mais 170 dá R$310. Então, quanto que eles vão gastar, quanto que eles vão investir com lanche coletivo? R$310. Alternativa D de Dinamarca. Uma questão, então, minha gente, de sistema de equações. Quando que uma questão é de sistema de equações, professor? Quando eu tenho dois valores desconhecidos e dois totais. Um sistema, fechou o pastel. Partiu, próxima questão. Vamos para a terceira questão aqui do nosso vídeo. Em determinado ano, uma prefeitura apresentou o relatório dos gastos públicos pelo município. Analistas verificaram que a curva que modela os gastos é uma parábola. Nunca vai acontecer isso, mas só nas provas de concurso mesmo que dá essas parábolas, tá, minha gente? Porque na vida real, g de x igual a menos x ao quadrado. Então, aqui, ó, vamos copiar. G de x igual a menos x ao quadrado mais 16x mais 57. Em que x representa o mês, ó. Então, x é o mês. E g de x, o valor gasto em milhões. O mês em que ocorreu o maior volume de gastos foi o mês de abril, maio, junho, julho ou agosto. Então, minha gente, vamos fazer uma primeira análise aqui. Qual é a primeira análise? Do gráfico, né? Vamos tentar aqui o gráfico, olha só. Vou desenhar aqui o eixo X, tá? Eixo X. É uma parábola, né? A parábola com cavidade voltada para cima ou com cavidade voltada para baixo. Como o valor que acompanha o x ao quadrado, que na função do segundo grau, lembra a função do segundo grau? F de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, é o a, e esse valor é negativo. Se é negativo, a concavidade da parábola é voltada para baixo. Então, tem essa concavidade aqui, ó. Ok? E aí, minha gente, olha só.
Se a concavidade é voltada para baixo, o que acontece com essa parábola? Essa parábola, ela vai ter aqui, ó, vai crescer, crescer, crescer os seus valores, chega a esse ponto e eles começam a decrescer. Esse valor aqui, ó, que está na pontinha onde ela cresceu, 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 até aqui depois decresceu, é o chamado ponto de máximo. Ok? Esse ponto de máximo, ele tem um x máximo. E lembrando que x é o mês, então o x máximo do ponto de máximo dá o mês que deu o maior volume de gastos, ok? Então, o que a gente vai calcular? A gente vai calcular o x máximo dessa parábola. Como é que a gente calcula o x máximo, o ponto de máximo dessa parábola? O x máximo é dado pela fórmula. Aqui tem fórmula, né, minha gente? Não adianta. Menos b sobre 2a. Aí tu vai substituir. Quem é o b? Ó, menos. Quem é o b? O b é o que acompanha o x, ó, 16. Então, menos 16. Sobre 2 vezes o a. Quem é o a? O a é menos 1. Ó, menos 1. E agora, José? Agora vamos calcular, ó. X máximo é igual menos 16 sobre 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 16 dividido por menos 2, menos dividido por menos dá mais. 16 dividido por 2, 8. Bom, achei o x máximo 8. Tá, professor, mas como é que eu vou saber qual é o mês? Assim, ó, aquela velha história. Mês 1 é janeiro, mês 2, fevereiro, mês 8 é o agosto. Ok? O mês de agosto, então, a alternativa E de Equador. É assim, né? Sei lá, vou sem comentários. Então, pessoal, aqui foi uma questão que cobrou de vocês ponto de máximo de uma parábola, né? Fez uma historinha bonitinha aqui para calcular o ponto de máximo. Ok? O x máximo desse ponto. Se quisesse o gasto máximo, daí ia te dar o y máximo lá, tá? Daí seria o y máximo, que seria o gasto máximo desta prefeitura. Ok? Vamos para a próxima questão. Questão de número 39. Olha só. Um concurso para provimento de cargos de uma instituição é composto por 3 fases, uma prova objetiva com peso 2, uma prova discursiva com peso 3 e uma prova didática com peso 4. Considerando que as notas obtidas pelo candidato foram 6, 6,8 e 8,5, respectivamente, nas provas objetiva, discursiva e prática, a média final desse candidato foi aproximadamente, então, o seguinte, minha gente. Se tem uma prova com peso, tá? Nota e peso, nós temos média ponderada. A questão, a priori, tá? A priori, a questão tinha que pedir a média ponderada, tá? Mas ela nos dá a entender que é a média ponderada porque cada prova, tá, tem um peso. Então, aqui, ó, a média ponderada, que é com tracinho em cima aqui, ó, tá? Se não me engano, é com tracinho. Ou será que é a média geométrica? É a média ponderada aqui, tá? É a seguinte, ó. Então, a prova 1, ele tirou 6, 6. Então, vai ser 6 vezes o peso, 2. Mais. A prova discursiva, 6,8, ó. 6,8 vezes o peso, que é 3. Mais a prova prática, 8,5. 8,5 vezes o peso, 4. Ó. Dividido. E agora, por quanto que eu vou dividir? Eu vou dividir por 3? Não é pelo número de provas, e sim pela soma dos pesos. Ó. Então, vai ser 2, que é o peso da prova 1, mais 3, o peso da prova 2, mais o 4, o peso da prova 3. Então, aqui, ó, 2 vezes 6 dá 12, mais 6,8 vezes 3 dá 20,4, mais 8,5 vezes 4 dá 34.
sobre 2 mais 3, 5, mais 4, 9. Então, aqui, ó, a média ponderada vai ser 12 mais 20,4 mais 34 vai dar 66,4 dividido por 9. 66,4 dividido por 9, pessoal, é aproximadamente 7,4. Portanto, a nota foi de aproximadamente 7,4, alternativa A de Argentina. Então, minha gente, o seguinte, ó, para lembrar, média ponderada. Vou colocar o pezinho aqui, que eu acho que não é o tracinho. Ó, vai ser o peso da prova 1 vezes a nota da prova 1, mais o peso da prova 2 vezes a nota da prova 2, mais o peso da prova 3 vezes a nota da prova 3, dividido pela soma dos pesos. Então, peso 1 mais peso 2 mais o peso 3. Esta é a chamada média ponderada, minha gente. Média ponderada da nossa questão aqui, tá? Não é muito comum cair média ponderada. Geralmente cai média aritmética. Por isso que tu tem que estar ligado nesses paranauê aqui, ó. Quando cai, tu acerta. Muita gente erra. Quando cai, assim, esse tipo de conteúdo, como, por exemplo, média ponderada, muita gente erra essa questão. Por quê? Porque acaba fazendo média aritmética, tá? Ou erra aqui, ó, divide por 3, tem, de repente, eu não sei aqui, ó. Se tu pegar o... Não tem, né? Não tem aqui o 66,4 dividido por 3, não tem resultado ali, né? Seria uma sacanagem da banca também. Mas seria esperado, né? Então, pessoal, muita gente erra esse tipo de questão. Por quê? Porque sabe fazer média aritmética e média ponderada acaba esquecendo, não estudando, tá? Por isso que é importante tu saber aqueles conteúdos que não caem muito, porque quando cai, muita gente erra e tu acerta. Vamos para a última questão do nosso vídeo. Então, aqui a última questão do nosso vídeo de hoje. Uma questão de raciocínio lógico. Pois é, Banca Fundatec ama raciocínio lógico. E o professor tem um curso de raciocínio lógico da Banca Fundatec. Se tu quiser acertar todas as questões da Banca Fundatec, estuda com o professor. Um precinho top, muito legal lá para ti desse curso raciocínio lógico. Então vamos lá. Ó. Uma sentença declarativa a qual se pode associar um valor, e somente um valor lógico verdadeiro ou falso é a chamada proposição lógica. É meio difícil essa definição aqui de proposição. Lá no curso o professor ensina uma definição bem mais fácil. A partir dessa definição, assinale a alternativa que representa uma proposição lógica simples. Quando que uma proposição é uma proposição simples? Quando ela traz uma só ideia. Tá? Uma proposição traz uma só ideia. E ela pode ser classificada como verdadeira ou falsa. E uma proposição, ela tem sentido completo. Ou seja, tu lê e entende, tá? Tu nunca fica em dúvida. Então, a alternativa A. Será que chove hoje? Será que chove hoje é uma pergunta. Tem como eu classificar como verdadeiro ou falso? Não tem. Então, será que chove hoje não é uma proposição. Meu cargo meu cargo é técnico em informática. Olha só, tem só uma ideia. Meu cargo é técnico em informática. Posso classificar como verdadeiro ou falso? Pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Tem sentido completo, eu entendo. Então, alternativa B de Brasil. Certo? Questão C, ó. Então, eu vou terminar aqui só para vocês, só para revisar essa parte aqui, ó. Feliz aniversário. Feliz aniversário é um desejo, pessoal. Feliz aniversário, fulano. Tu sabe se vai ser feliz ou não aniversário, fulano? Não tem. Para uns pode ser, para outros não. Então, não é proposição simples. Luiz é técnico em segurança e João é engenheiro de segurança. Olha aqui, ó. O que é isso aqui? É um conectivo. E se tem um conectivo, nós temos proposição
composta. Então, não é proposição simples. Letra E. A letra D morreu, né? Porque é composta. Letra E. Tirei um bom salário? Não. Terei um bom salário? Uma pergunta. Não sei, verdadeiro ou falso. Alternativa E. Morreu. Ó, não é. Tá, eu quase errei aqui. Certo? Então, a alternativa B de Brasil é a alternativa correta. Beleza, minha gente? Então, encerramos aqui o nosso vídeo de hoje. Gratidão pela audiência.